R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Daquilo que se espera do Flamengo, não dá para exigir muito mais. Sobre essa questão da comparação com o Jorge Jesus, eu tô entre aqueles que se incomoda realmente com essas comparações, porque acho que assim, a gente pode comparar inclusive com o Domi. Por que não comparar com o Flamengo do Domi? Para mim, o contexto que o Rogério Ceni teve no final da temporada passada e que tem no início dessa temporada é muito mais parecido com o contexto do Domi do que com o contexto do Jorge Jesus. Ambos com elencos fortíssimos, né? No caso até do Domi, contando com reforços que vinham de temporadas em alto nível em outros times, em outros clubes. Então caras com uma expectativa muito grande. Agora o Rogério tem esses caras ainda no elenco, é verdade, mas tem esses caras, vamos dizer assim, já não tão exaltados pelo futebol que jogaram na última temporada. Estou falando dos reservas, tá? Dos caras que chegaram como reforços na temporada passada. Tem o Bruno Viana como novidade aí, mas acho que é um contexto ainda complicado por tudo que aconteceu, né? Por uma pré-temporada mais curta do que a gente deveria ter. Claro, vou sempre defender... O Domi teve 3 semanas, Copa América. O Domi não, o Jorge Jesus. Não, mas pegando um time que ele modificou o jeito de jogar, o comportamento, a mentalidade. O desafio do Jorge Jesus naquele momento era maior que o do Rogério agora. O desafio de quem? Do Jorge Jesus quando assumiu o Flamengo. Discordo com veemência. Eu também. Discordo com a mais absoluta veemência que eu posso colocar no programa de hoje. Vocês estão jogando... A mais absoluta. A discussão lá embaixo, vocês falaram que a gente pode comparar com o Domi ou com o Jorge Jesus, vocês jogaram pra baixo o nível do que a gente espera de futebol. Não, olhar para os contextos. Não, me perdoe. Todo mundo acha melhor o Jorge Jesus do que... todo mundo acha melhor o time do Jorge Jesus do que o do Domi. Então, não é uma questão de desejo de achar que o modelo é o Domi. Não é isso. Mas é olhar para os contextos todos. E acho que olhando para os contextos, querer exigir... acho que tem que... É benéfico para o Flamengo que se deixe um pouco de lado, pelo menos nesse momento, a comparação com o Jorge Jesus. E se o time do Rogério Ceni vier a jogar um grande futebol, essas comparações elas vão reaparecer naturalmente. Mas eu me pergunto, até quando a gente vai ficar falando do time do Jorge Jesus? Até quando nós vamos aguentar os jesuítas, né? Eu chamo de jesuítas. Eu espero que ninguém confunda com a questão religiosa. Evidentemente não é essa a minha intenção. São as viúvas do Jorge Jesus. Por que na minha opinião, o desafio dele não era maior? E eu discordo com veemência do Vitor. A mais respeitosa veemência, evidentemente, porque aqui a gente trata a discordância dessa forma. E eu e o Vitor brincamos muito um com o outro, porque... Viva a democracia! Nos conhecemos desde antes de trabalharmos aqui na ESPN Brasil. Fomos colegas de faculdade. Bons tempos, né, Vitor? Mas, bom... Divertido. Por que eu discordo do Vitor? Porque quando Jesus assumiu, ele era uma novidade, ele era uma aposta... Evidentemente um grande investimento que gerou uma perspectiva que era compatível ao potencial dos jogadores do Flamengo, um potencial que não era visto quando o time jogava sob o comando do Abel Braga. A insatisfação era geral no sentido de não estamos vendo esses jogadores serem transformados em um time à altura dos nomes que eles têm e do potencial desses jogadores reunidos. Jesus teve uma pré-temporada bem razoável em termos de tempo. Não vou discutir se o Campeonato Brasileiro para ou não para. Naquela oportunidade parou e ele teve
bastante tempo para trabalhar, conhecer os jogadores, isso foi importante para ele. Crucial, é preciso defender esse período para técnicos, principalmente aqueles que estão montando suas equipes, mas ninguém sabia qual era o potencial, ninguém sabia qual era o melhor Flamengo que esses jogadores poderiam construir. Quem construiu foi o Jesus. O mérito é dele e do grupo de jogadores com os quais ele trabalhou. Mas o parâmetro foi estabelecido por ele. Agora o Rogério enfrenta o seu adversário, enfrenta os problemas da Covid no Brasil, enfrenta a inexistência de uma pré-temporada e enfrenta o parâmetro estabelecido por outro treinador. Sim, com os mesmos jogadores, mas com jogadores que disseram, depois do Jesus, todos sofreriam, todos teriam problemas. Então, quando você pega um time que encantou o país, que ganhou o Campeonato Brasileiro com rodadas de antecedência e foi campeão da Copa Libertadores numa final épica, concluindo uma temporada absolutamente histórica, e transforma isso numa ficha e coloca no colo de um técnico chegando e diz, faça semelhante, você está criando o impossível. Futebolisticamente falando, você está criando o impossível. E só para acrescentar, André, acho que assim, em relação ao elenco, e aí estamos de acordo, quer dizer, ele tem o mesmo material à disposição, aliás, o material talvez até melhor do que o que tinha o Jorge Jesus à época por conta de todas as contratações, mas também é bom lembrar que muitas vezes é difícil fazer com que elencos que atingiram o auge, o máximo, e para mim o Flamengo atingiu o máximo ao ganhar Brasileiro e Libertadores na mesma temporada, às vezes é muito difícil fazer com que eles continuem rendendo nesse altíssimo nível, mesmo que o técnico seja o mesmo. Talvez temos um exemplo muito claro na Inglaterra, que é o Jürgen Klopp. Né? O Klopp fez o time evoluir até um determinado momento e agora a gente vê o que tem sido essa temporada, na qual também ele enfrenta as mesmas dificuldades que os times brasileiros vêm enfrentando. Aí é uma questão de como você vê, do ponto de vista anímico e do ponto de vista da construção de um time de futebol, do jogo da equipe. Do ponto de vista anímico, é óbvio que o Rogério tem uma bomba maior, que é ser comparado a Jorge Jesus, do que Jorge Jesus tinha de ser comparado a Abel Braga, né? Aí é óbvio que o Flamengo saiu dali lá de baixo, né, com o Jorge Jesus, para chegar ao ápice, e o Flamengo agora busca o ápice depois de tê-lo encontrado com o Jorge Jesus. Mas na construção do jogo, do que era o time, da maneira como a equipe jogava, da parte tática coletiva, da dinâmica, da parte mental, da intensidade, o trabalho do Rogério, ele é menor do que foi o do Jorge Jesus, de onde o time parte para onde ele tem que chegar. É menor. Então o desafio é menor. É menor. O outro não tinha nada. Deixa eu tentar colocar essa roda o Antero Greco. Eu recebo aqui a informação de que o Antero já nos ouve, que está tudo certo com ele. Está ou não está, Antero Greco? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, bem-vindo. É o seguinte, ó. Eu perdi eu ouvia vocês, não os ouvia. Por quê? Aí raciocinei, eu tenho aqui um monitor que está acoplado ao computador, botaram uma parafernália para mim. Eu falei, tem alguma coisa complicada. Tirei o botão aqui do monitor, aí passou a funcionar. Bom, então é o seguinte, como eu estou só de passagem aqui, eu quero entender direito qual é a confusão. Eu já entendo qual é o bafafá. Eu tenho de estar do lado de quem aqui? Do Birner ou do Kfouri? Qual foi a pergunta que você fez aí? Escolha o seu lado. Vamos lá. Vai. O desafio... Estamos na democracia, Antero, aproveite. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. É nosso. É uma aparição rápida, assim, um pouco na emergência, é verdade, mas sempre é uma alegria estar com amigos e profissionais tão competentes. Mas fale. O desafio do Rogério Ceni agora, iniciando a temporada 2021, é maior ou menor do que o desafio de Jorge Jesus quando assumiu o Flamengo e chegavam os contratados e tudo mais? Essa é uma primeira pergunta. E dá até para emendar a segunda, né? É justo que o Flamengo atual de 2021, 2 anos depois, ainda seja comparado o tempo todo com aquele Flamengo do Jorge Jesus em 2019? Vale lembrar, né, Antero, que hoje o Flamengo tinha 9 jogadores remanescentes da era ainda Jorge Jesus, que formaram aquele time maravilhoso de 2019. Só o Isla e o Gustavo Henrique que chegaram depois.
Manda ver, Antero. Bom, então vamos lá. Bom, primeira coisa, se for pelo jogo de hoje, não, nem vale, né? A gente percebe que os jogadores do Claro. Flamengo tinham consciência absoluta de que a vitória viria de qualquer forma, então era jogador dando de 3 dedos, né? Nem quase 3 dedos e já erra. Dando de 3 dedos, dando de letra, dando de chaleira, enfim, o Flamengo teve um treino hoje. E infelizmente assim, não é mais aquele Bangu que uma vez na vida ganhou uma decisão em cima do próprio Flamengo, mas aquele lá tinha Paulo Borges, Aladim e outros tantos. Bem, então não dá, esse Flamengo de hoje não é parâmetro. O Rogério, o desafio dele primeiro foi o seguinte, é o técnico para o Flamengo? Houve um determinado momento, no ano passado, vamos falar ano passado, que é para, em alguns momentos, que é para não ter confusão, mas em outros é preciso falar deste ano ainda. Em que houve uma cornetagem muito grande. Não, ele não serve, não é esse o técnico. O que ele está fazendo aqui? Meu Deus do céu, por que esse cara não vai embora e tal, tal, tal? Mesmo com a conquista do título, daqui a alguns anos a gente vai esquecer que foi na última rodada, o time perdeu, o Internacional não ganhou, etc. e tal. Vai ficar lá, Flamengo campeão brasileiro. Mas mesmo após a conquista, ficou um tanto assim desconfiado. Então, ainda há uma desconfiança que o Rogério tem de superar da torcida do Flamengo. Uma desconfiança que talvez o Jorge Jesus encontrou menor, porque ele era um desconhecido. Então o pessoal falou, quem é esse cara aí? Será que vai vingar? Aí com o tempo mostrou serviço, ficou. Aí o Rogério chega com essa desconfiança, porque é daqui, é um jovem, mas será que vai dar certo? No São Paulo, passagem breve não deu, no Cruzeiro também não deu certo, ok, lá no Fortaleza, e depois tem a comparação com o Jesus. Então o desafio dele é grande. Eu acho que o desafio dele é grande, do Rogério, ainda. Né, com esse time. A comparação ela vai existir até o momento em que esse Flamengo seja o Flamengo do Rogério Ceni, um Flamengo que ganhe títulos e vai fazer com que se esqueça um pouco ou se deixe de comparar com o Flamengo do Jorge Jesus, embora nos nomes, como você lembrou, seja ainda bastante parecido. E eu fiquei do lado de quem nessa aqui? Já que eu peguei a conversa andando. Acho que você ficou mais do meu lado, porque eu acho que o Rogério... A gente só vai parar de falar do Flamengo do Jorge Jesus no dia que algum técnico, Rogério Ceni ou outro, se trabalhar com esses jogadores... Mas é que eu gostei da argumentação do André também. Não, o Birner tá agindo agora com um nível de estelionato. Eu acho que ele está mudando de opinião, não foi? Então eu vou fazer o seguinte, já que ele tá fazendo sequestrando a opinião do Antero. Nós vamos roubar da memória o futebol na cara dura. Na cara do Birner, na boa, eu acho que a minha opinião... A Rascaeta jogar, a gente rouba da memória do torcedor, finge que esses caras não podem jogar mais isso, finge que eles não têm nenhuma espécie de entrosamento ainda do tempo do Jorge Jesus, e se aceitamos qualquer coisa que esse time possa produzir. Birner, então pensa de um jeito. Eu acho que a minha opinião ficou mais próxima do André, hein, Birner? Pois é. Deixa eu só expandir sobre esse ponto que o Jean mencionou agora há pouco, que é a dificuldade de trabalhar com times vencedores. Talvez existam poucas coisas no futebol em termos de construção de equipe, na hora que acontece uma substituição de comissão técnica e os profissionais que estão chegando têm que manter a sede, a fome, a ambição de um grupo que conquistou tudo. Eu não gosto de me ater tanto a esses vídeos feitos em vestiários, momentos antes de partidas importantes, mesmo porque, como sempre lembra o Antero, se você fizer um vídeo no vestiário que perdeu, o vídeo vai ser legal também, bonito, emocionante, o estímulo é o mesmo e o time perde. Aliás, no caso que eu vou mencionar agora, o Flamengo até perdeu. Antes do jogo contra o São Paulo, última rodada do Campeonato Brasileiro, aqui no Morumbi, o Rogério falou, vocês já ganharam tudo, vocês querem ser conhecidos, alguma coisa assim, né? Vocês querem ser conhecidos como o time que ganhou tudo uma vez só, ou vocês querem marcar uma época? E a resposta em grupo foi, queremos marcar uma época. Bom, o Flamengo perdeu aquele jogo, mas sagrou-se campeão. Para mim, o desafio enorme é esse. Porque se até para técnicos que continuam terceiro, quarto ano, quinto às vezes, é muito difícil manter o nível e com as mesmas ideias de jogo, o mesmo tipo de trabalho durante a semana, o mesmo cotidiano, o mesmo ambiente, imagine para quem está chegando com outra ideia, com outro tipo de treinamento, com outro olhar para o futebol,
que sempre vai acontecer, por mais que existam similaridades entre os treinadores. Então, o Rogério recebeu o ápice de um time que não existe mais, só no imaginário e no coração das pessoas. E para mim esse é um desafio impossível, eu não consigo encontrar outra palavra. É impossível. Ele, se for comparado com aquilo, ele vai perder sempre. Então, André, e é bom lembrar... Que eu disse que não precisa ser exatamente igual, que seja mais próximo daquilo do que foi o time que a gente viu no Campeonato Brasileiro. Mas, Birner, mas você sempre lembra... Acho que assim, a gente acabou de começar um campeonato estadual do Rio de Janeiro, num jogo entre Flamengo e Bangu. E para mim, esse é o caso típico, é o momento para não se falar do Jorge Jesus. Não é agora. Eu acho que assim... Mas é a construção. Você quer falar do jogo? Do jogo acho que não tinha menos interessante. Não, mas tudo bem, nós vamos falar do jogo. Mas não estou falando nisso. É que quando a gente fala sobre as exigências em relação ao Rogério Ceni, acho que assim, o Rogério Ceni tem, evidentemente, a exigência de fazer o Flamengo ser campeão, né? De 1 ou 2 campeonatos, porque o elenco é para isso, e dos importantes. Não estou falando das Copas, que você fica contando uma taça aqui, uma Recopa, não. Estou falando dos 3 grandes campeonatos, eventualmente 4, se você ganha Libertadores, que você joga no ano. E eu acho que não é o momento de falar de Jorge Jesus, até porque vem se falando muito de Jorge Jesus. Eu me lembro que quando o Domi foi contratado, a gente falava muito o quê? A gente dizia, eu disse isso pelo menos, ao mesmo tempo que é uma oportunidade gigante, porque ele recebe o melhor elenco da América do Sul, com uma estrutura muito boa, uma torcida gigante e tudo mais, ao mesmo tempo que ele tem tudo isso, é uma roubada, porque é a roubada que assim, como é que você vai superar o seu antecessor? Você já recebe uma missão praticamente impossível se você quiser igualar, se você tiver que igualar a missão do seu antecessor. Então eu acho que ali já era uma coisa dúbia sobre, né, essa pergunta que fez o Paulo. Quando chega o Rogério Ceni, aí a gente está falando de um contexto muito pior, porque aí nós já temos o contexto da pandemia, a gente já tem o contexto de... Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.